ser tudo que eu queria e ter mais tempo pra me exercer. Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Tenho disco de 87 e de 2009. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. E aí, mulherada? Façam um maravilhoso dia, garotas! Estou mega feliz aqui. Vamos baixar a música da Sandy, né? Mas achei muito auspicioso iniciar aqui hoje com essa música que se chama Aquela dos 30. No meu caso, já é quase dos 40. Aliás, já é dos 40, porque eu já fiz, né? A minha convidada já está aí, né, na casa dos 50 e possivelmente você que está aqui comigo também já é uma mulher aí da chamada meia-idade. É sobre isso que nós vamos conversar, né? Como que é essa sensação de ser jovem para ser velha e também ser muito velha para ser uma jovem, né? Então, é sobre isso que estamos aqui para falar, para você entender como é possível, sim, encontrar plenitude e encontrar aí o teu propósito de vida na meia-idade. Então, sem mais delongas, para não perder tempo, eu quero chamar aqui minha querida amiga, parceira, cliente, né? Enfim, a maravilhosa Giovana, para nós íntimas Gi, lógica, para que nós possamos adentrar este conteúdo com as pessoas que estarão aqui nos acompanhando. Vamos ver, Dona Gi já está ativando o seu vídeo, que maravilha, Gi. Vamos aguardar. Olá! Olá, garota, não estou te vendo. Que estranho. Eu estou me vendo e não estou te vendo também. Tudo bem. Ai, que loucura! Vamos ver o que acontece aqui. Ai, meu Deus! O que que esse Instagram está aqui? Eu vou Bom, sair. eu vou pedir para... Não, eu vou pedir para Grazi Godoy, tá? Que tá aqui com a gente ao vivo. Grazi, só dá um joinha se você nos ver, nós duas. Porque o importante é que a nossa audiência nos veja, né? Então, não vamos lidar com perfeccionismo, porque não é sobre isso, né? Então, vamos ver para a gente não perder o nosso tempo, né, Gi? A gente seguir aqui a nossa programação. Porque eu realmente só estou me vendo. Tudo bem que eu estou me achando bem linda, assim, né? Nessa paisagem, com essas pérolas. Mas eu queria também te ver, né, minha linda? Ó, tá aparecendo nós duas para audiência. Que loucura, dona Gi. Que incrível. Incrível. Vamos conversar como se nós estivéssemos numa ligação telefônica. Aonde a gente só fala, fica imaginando como é que a outra está e não consegue ver, né? Enfim. Ou tu queres tentar entrar e sair de novo? Eu acho que não compensa, viu? Eu acho que compensa a gente fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tá. Se a nossa audiência está vendo, isso é o que importa. Concorda comigo, Gi? Concordo. Então, vamos. Espero que fique o enquadramento certo aqui para quem for assistir a gravação, né? Mas, enfim, sou muito feliz de estar aqui te recebendo, gratidão, né? Por você ter se permitido, né? Viver comigo este momento de falarmos, né? De um assunto que pode parecer um pouco indelicado para algumas pessoas, mas para nós não, né? Porque nós vivemos a verdade do lado de cá. Você também, como uma terapeuta, mentora, cuidadora de pessoas, né? Acredito que partilha da mesma opinião que eu. Esses tipos de assuntos precisam parar de ser tabu e a gente precisa falar mais sobre eles para que a informação certa chegue na vida das pessoas. É por isso que a gente está aqui. E aí, Gi, eu vou me apresentar, logicamente, né? Enquanto isso, você envia aí os teus aviãozinhos, né, para as tuas convidadas e as nossas convidadas também chamem outras mulheres, porque você já sabe, quando mulheres se encontram, acontecem coisas, vão acontecendo que a gente preparou para bater um papo aqui com você, mulher da meia-idade. Então, quem sou eu para
você que está chegando aqui pela primeira vez, né? Eu sou Magda Hilda de Borba, né? Sou mentora de vida empreendedora. Eu ajudo mulheres, então, a criar um negócio do zero absoluto, um negócio que seja autêntico, que seja único como você é única, né? Eu acredito e vivo isso do lado de cá. Somos todas filhas de Deus, somos todos seres únicos, não existe digital igual, não existe identidade igual, também não existir negócios iguais, né? Então é sobre isso. Eu ajudo então mulheres, né, a criar esse negócio autêntico de acordo com a tua personalidade, com o teu momento de vida. Então, hoje, né, eu estou justamente aqui com a Gi para a gente falar. Será que é possível criar um negócio, uma carreira, ou mesmo uma vida, né? A partir da meia-idade, a partir da maturidade. Então, é sobre isso que nós estamos aqui para falar. E eu quero que você diga, dona Giovana, quem é a senhora, a senhorita, a jovem senhora, vamos dizer assim. Então, eu sou uma jovem senhora de 52 anos, né? E hoje, né, trabalho com DNA numerológico através da numerologia cabalista. Fiz essa transição aos 50 anos, né, de 49 para 50, em um momento bem desafiador em que eu estava, então, de formação nutricionista e hoje terapeuta, né? Uma mulher que hoje se encontra aí no processo de estar em ordem, né, como a gente fala no sistêmico, e muito feliz de estar aqui, muito grata pelo convite e pelo momento que eu estou vivendo, né? Gratidão total. Eu que sou grata, né, a Deus nos unido, né? Já tem o quê? Uns 2 anos? Conte-me, como é que você chegou à minha presença, garota? Lembre-se, Então, recorde-se, vamos lembrar onde estávamos e aonde estamos. verdade. Então, eu me encontrava num momento bem desafiador, como eu falei, né? Quando eu vim cuidar da sogra, né? Como eu sou casada, tenho 2 filhos, o Lucas de 24 e a Lulu com 15 hoje. Mas há 4 anos atrás, né? A Lulu tem autismo. Eu achei que ia tirar de letra cuidar do Alzheimer em função de já ter, assim, uma experiência com um tipo de demência, que não deixa de ser do autismo, né? Em função do autismo da Lulu. E aí eu me vi num momento bem desafiador, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é sobre isso, sobre crescer. Então eu cheguei, sim, um momento bem difícil, sabe? Bem da meia-idade, bem esse momento assim, meu Deus do céu, e agora? E eu? E foi aí que eu te conheci, foi através de uma terapia, depois foi me indicado uma mentora, fui lá, né, encontrei vocês, depois, né, de lá para cá já passei por alguns produtos contigo e descobrir, né, através das mentoras de ti, que era possível, né, era possível mudar e coisas que eu não imaginava, por exemplo, me priorizar, né? Então esse foi o grande boom, né, de toda essa transição. Eu fiz transição profissional, então todas essas mudanças, esses acontecimentos, eles aconteceram porque eu fui aceitando, né? O sistema que fui descobrindo foi através da numerologia, quando eu descobri os meus números, quando eu entendi, né, a minha real missão, o meu propósito. E aí e hoje estou, né, contigo, estou em um processo de desenvolvimento e agora já posso dizer que estou começando a caminhar, né, com as 3 grandes áreas, começando as 3 ao mesmo tempo, porque antes ainda estava tudo muito segmentado, né? E isso é um processo, né, Mag? Eu acredito nisso. Sim. Foi assim que a gente se conheceu e assim que eu estou contigo, né? Muito feliz de ser mentorada. Dizem que é isso, né? O mentor chega quando o mentorado está pronto. Que lindeza, que coisa linda. E tu percebes assim, de esse movimento, né, de se colocar em primeiro lugar, é fácil. Aconteceu da noite para o dia. Já está totalmente nesse lugar. Como é que tu percebe isso? Porque tu trouxe uma fala bem importante aqui, né? Eu me colocar em primeiro lugar, né? E você já abriu aqui, né? Um pouquinho da sua vida, né? Sim, você é mãe, né? De uma adolescente autista, nora e filha, né? De mulheres aí, né? Que tratam o Alzheimer, ou seja, num ambiente de um contexto que a tua rotina, assim como de todas nós, né, queridas? Vamos admitir que todas nós temos aí nossos perrengues
perrengues, a vida acontece de todos os lados, né? Mas tu percebe isso assim, você já alcançou esse lugar, você já percebeu assim que ele já está conquistado, às vezes dá uma resbalada na curva, foi simples, né? Como é que foi para ti ouvir isso, né? No começo, né? Se eu não estou me falhando a memória, a gente se conheceu, a gente começou aí então ter um relacionamento lá no final de 2022, né? E uma das coisas que eu trago dentro da sessão, né? Da primeira sessão comigo, né? Reserve o tempo que você vai ficar comigo. Seja 40 minutos, 1 hora ou 1 hora e meia, como no programa TPM. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você merece estar neste lugar. É o seu tempo, é o seu momento, né? E ouvir isso, assim, para você, né, que é essa pessoa que sim, né, se percebe como cuidadora de pessoas, como é que é viver isso na prática do dia a dia, Gi? Então, ainda é desafiador, sim. É claro que tem várias quedas, escorregadas, enfim. Mas, primeiro que eu não achava possível, né? Primeiro que eu era aquela mulher até os 50 anos, eu posso dizer que eu era, né? Enfim, sou grata a tudo que vivi, mas eu dizia muito mais sim para o outro e acabava sendo um não para mim. E eu me achava, inclusive, uma pessoa muito boazinha. Achava que isso era seguir os mandamentos de Deus. Então, em algum momento, né, eu descobri que não era bem assim, né? E que melhor seria se eu de fato me priorizasse, porque melhor seria a minha qualidade, seja de cuidadorismo, seja de bondade, enfim, né, de doação, seja como for. Não é simples, não foi simples, né? Ainda é desafiador em alguns momentos, muito, né? Mas é aquilo que vocês nos passam, que tu sempre me passou, né, Mag e outras mentoras, de que é um passinho de cada vez, né? Então, não é sobre ser fácil, é sobre ser, acho que essa é a palavra correta, não é fácil, mas é simples. Basta que a gente siga os passos de quem já passou, né? E isso que é o mais interessante, né? Que a gente vai aprendendo com quem já viveu. E isso é que fez com que eu conseguisse. Foi ouvindo vocês, foi. No começo tu ouve e não consegue colocar em prática, até tu começar a experimentar, praticar, e aí começar a sentir, né, o resultado. Ver, visualizar, perceber, porque é através da percepção, eu acredito, né, que isso vai mudando, que a gente vai, de fato, se conscientizando e mudando. E é uma mudança que eu estou em processo, né? Uhum. Nossa, e tu trouxe uma questão muito interessante, né? Principalmente para nós, né, que vivemos numa nação aonde sim, né, nós estamos baseado, a nossa vida, né, está baseado na Bíblia, porque é um país basicamente cristão, né? Quase que 85%, né? E aí você traz assim, eu me sentia boazinha, né? E a gente às vezes carrega isso, né, da gente ser boazinha, da gente fazer tudo pelo outro, até porque a palavra de Deus diz, né, que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, né? E esse como, ele não é nem acima nem abaixo, ele é igual, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes, né, a gente busca, e eu falo isso de um lugar de bastante segurança, porque eu já fui essa mulher também fora de ordem, né? Eu cuidei muito tempo, né, do meu pai, da minha mãe, querendo resolver a vida deles, né, no lugar de salvadora, querendo ser Deus na vida deles, né? E não é sobre isso, né? É sobre você cuidar do outro, sim, mas você não se excluir desta equação, né? Então, é exatamente esse, eu acredito que seja o nosso grande desafio, né? Quando a gente pensa, né, em começar a olhar um pouquinho para nós, né? Sim, somos mulheres aí, talvez, né, de 30, 40, como diz a música da Sandy, quando ela fez, né? Ela, nós temos quase a mesma idade, tínhamos 30, hoje já estamos aí na casa dos 40, né? Então, a partir dessa fase da meia-idade, né, que é a meia-vida, aí entre 40 e 50 anos, a gente começa a se despertar, né? Caramba, mas e agora, né? Já tá muito tarde para fazer tal coisa, tá muito cedo, como é que é isso, né? Então, olhar, né? Mas como eu vou olhar para mim agora? Eu posso olhar, sendo que eu olhei a vida inteira para a mamãe, para os filhos, para o papai, para o casamento, para a igreja, para a sociedade, como é que eu tenho este direito, né? E sim, eu do lado de cá, eu acredito, eu vivo isso e eu percebi isso também, né? Que a partir do momento que eu comecei a cuidar melhor de mim,
em todos os meus ambientes, todos os ciclos aonde eu estou envolvida, sim, né? Eles acabam sendo positivamente impactados por eu também estar bem. E é como tu traz, né, Gi? Não é sim, aliás, não é tão fácil, mas é simples, né? O essencial é simples, né? Então, é possível, é desafiador, principalmente quando a gente busca esse lugar e a gente não tem referências, às vezes, no nosso sistema familiar, nos nossos ciclos íntimos, mas é possível, né? E eu queria dizer, que tu contasse aqui, né, para quem está aqui com a gente, né, acompanhando, como é que foi você olhar para isso, né? Você vem lá, né, de uma profissão, sim, cuidando da saúde nutricional como nutricionista, né? Mas agora você daí busca, né, uma colocação, você busca, né, ter, né, um negócio mais conectado com a saúde emocional, né, que é a área de terapias, que é a área de mentorias, que é, né, a área que você também decidiu, né, transitar de carreira. Como é que foi o momento que deu esse start, vamos dizer assim, essa virada de chave e aí tu, né, teve essa ousadia de olhar assim, não, fez sentido para mim numa fase da vida, me é útil, né, o conhecimento nutricional, mas agora eu quero dar um outro passo, numa outra direção. Como é que foi para você dar este primeiro passo de olhar para esta transição de carreira? Então, foi exatamente em função do desafio, né, de me sentir totalmente sem opção, porque foi junto com a pandemia, né? A gente veio aqui para casa da minha sogra em setembro de 2019 e aí em março de 2020 começou a pandemia. E aí eu, uma pessoa oral, né, uma pessoa que adora estar com as pessoas, tem que ficar, né, trancada, enfim. Então, foi naquele momento que eu realmente senti assim, o que eu tô fazendo, né, da minha vida, o que vai ser de mim agora? E eu sempre tive a necessidade de me sentir útil, eu sempre tive essa necessidade de estar com pessoas, né? E então foi quando eu comecei nessa busca, sem saber, inclusive, o que eu estava buscando, na verdade, né? Mas querendo preencher esse vazio que comecei a sentir, que hoje, olhando, eu vejo que era meia idade, realmente, né? E a numerologia mostra isso, né? Que nosso número de missão, ele, pela numerologia cabalística, ele surge normalmente após os 45, 50 anos de idade. Que é um dos nossos números do DNA numerológico, que mostra isso, né? O que de fato viemos fazer aqui? Qual a minha missão? Isso tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver, né? Enfim, com o nosso grande propósito de estar aqui na Terra. E aí foi esse momento que eu percebi assim, mas enfim, a nutrição foi a minha primeira escolha e eu sabia que não, né? Foi quando eu comecei a olhar para o meu eu, comecei a ouvir vocês e a perceber, né, embora eu tenha começado a trabalhar contigo, né, com o teu serviço só mais tarde, mas eu já te conhecia lá da Alessandra Camilo, né? Então, que é uma mentora de empreendedorismo sistêmico. Então, eu comecei a perceber que eu não estava me fazendo bem, que eu não estava fazendo o que eu gostava de fazer. E nutrição não tinha sido a minha primeira opção, eu queria ter feito psicologia. Então, por isso, hoje, a terapia tem tudo a ver com isso, né? Inclusive, sem a necessidade de querer fazer psicologia, que é algo que eu sempre deixei guardadinho numa gaveta. Um dia vou fazer psicologia, não quer dizer que eu nunca vou fazer. Mas, neste momento, né, a terapia foi o que deu um grande boom na minha vida para a minha mudança. Não só profissional. É postura, né? Como mulher, como mãe, como esposa, né? Entender determinadas coisas que eu não entendia, né? Colocar-me no lugar correto, né? Porque eu era muito criança, né? Para quem entende sistêmico, eu vivia muito no lugar da minha criança com dor, né? Eu vivia muito no lugar, nesse lugar. E adultecer foi um processo, né? E que também ainda estou. E tá tudo bem com isso, né, Mari? Mas então, eu não sei se eu te respondi, mas assim, foi essa meia-idade. Tudo que vem, eu olhei para mim assim, vivi 50 anos, ok, e agora? O que de fato eu quero fazer, eu quero ser, né? Como é que eu quero estar daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Porque para a numerologia, inclusive cabalística, né? A nossa idade, digamos assim, né? Para deixar aqui o planeta é depois dos 90, 100 anos. E é o que eu desejo, como é que eu quero estar, né, com essa idade. E olhando, né? Para a sogra com Alzheimer, para a mamãe com Alzheimer, né? Como é que eu quero, de fato, né, estar? Como é que eu posso prevenir? Como é que eu posso, né, melhorar viver o meu hoje para ter um futuro melhor, né?
com mais idade. E aí Uhum. eu descobri isso, que na minha idade tudo é possível, né? E hoje eu me vejo, né, de uma outra forma, estou me sentindo de outra forma, né? Então não é, eu não mudei a minha essência, mas eu mudei a forma de ver, de me posicionar, e isso fez total diferença em todas as áreas, em todos os sentidos da minha vida, né? Que lindeza! Olha, a mentora fica aqui, né? Ai, meu Deus, apaixonada de ouvir isso, né? Para quem está chegando aqui agora para entender, né, do que estamos falando, né? Enfim, a gente está aqui trazendo né, essa percepção de fazer a transição de carreira e sim, né, encontrar plenitude e propósito na meia idade, porque ninguém de que nós que estamos aqui ao vivo, pelo menos que eu estou vendo, temos aí 20 anos, né? 20 e pouquinhos anos. Não, já passamos aí de 30, 40, 50, né? 60. E é sobre isso, né? Sobre a gente realmente se permitir viver este processo, né? E foi bem interessante, né? Isso que você trouxe, claro, né? A Gi, então, é uma numeróloga cabalística, como ela está trazendo, e ela traz essa visão da numerologia. Eu, como uma mentora, terapeuta, né? Estudiosa do comportamento e da mentalidade humana, eu vou trazer uma visão um pouco mais realmente terapêutica, né? E sim, existe, né, dentro dos estudos, né, da psicologia, né, a dita fase da meia-idade, que as pessoas falam, né, que a crise da meia-idade, isso é real, isso existe, né? E eu passei por essa crise, né? A Clarissa Pinkola Estes, que é uma especialista, ela é uma psicanalista, né, uma psicóloga, especialista na psique da mulher, que é diferente da psique do homem, tá? Então, ela traz, né, lá no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que a partir dos 35 anos, normalmente entre 35 e 40 anos, existe, né, da parte da mulher esse despertar para esta crise da meia-idade. E por que é que isso acontece com a mulher a partir desta idade, né? Então, a gente está falando ali que ela realmente veio despertar com o estalo maior, né? A chave maior que veio para agir foi junto do movimento da pandemia. Eu, Magda, comecei realmente lá nos 35 anos, que foi quando, meu Deus, meu relógio biológico tá aqui batendo. Quero ter filho, não quero ter filho, o que que faço da vida, né? Enfim. Então foi aonde eu adentrei, né, ao mundo do autoconhecimento, de eu entender o porquê que até os 35 anos eu não tinha ainda pensado nisso, né? Eu estava muito guiada para a minha vida profissional, né? Eu fui uma mulher que eu dediquei a primeira metade da minha vida para a carreira, né? Então, sim, eu sou uma mulher que tem uma carreira lá de 20 e tantos anos, né? É bem estruturada, diga-se de passagem, uma carreira de sucesso, porque essa foi a minha busca, essa foi a minha escolha na minha primeira metade da vida. Então, essa crise da meia-idade que vem pensando na mulher, e tem uma diferença da mulher para o homem, é por uma questão biológica. Por quê? Normalmente, a partir dos 35, por volta dos 40 anos, é quando o relógio biológico da mulher começa, então, a ter uma diferença, né? No sentido da procriação, né? Biologicamente, a mulher vai, né, perdendo ali alguns hormônios e não pode mais ser fértil, né? A dita da menopausa. Então, tudo isso está muito, muito, muito conectado, né? E se você está chegando aqui agora, quer deixar tua dúvida, quer interagir, vai ser mais gostoso a gente entender se isso faz sentido para ti, se isso te conecta, né? Se dá aí uma chavezinha, né? Enfim, deixa aqui sua dúvida tanto para mim quanto para a Gi, que nós vamos ter prazer aqui em responder. Então, trazendo, né, essa viés emocional, mental barra biológica, para a mulher tem uma diferença e esta crise da meia-idade começa um pouco antes, até por uma questão dos hormônios. E isso não é consciente, você não faz assim, agora eu tô. Não, é um movimento muito inconsciente, um movimento muito realmente, né, do que a gente chama de criança interior, né, dentro da visão sistêmica, ou a gente então vai chamar aí, né, do inconsciente, dentro de uma viés mais da psicanálise, mas é aquela mente que você tá ali no piloto automático e nem sabe por que você está vivendo aquilo ali, simplesmente você começa a ficar mal-humorada, simplesmente você começa
começa a questionar coisas que aos 20 e poucos anos você não questiona. E por quê? Porque aos 20 e poucos anos a gente não tem noção muito das coisas da vida, né? Eu, Magda, eu pilotava moto até acho que 2 ou 3 anos atrás, porque eu não imaginava que eu um dia ia morrer, que ia se acidentar e tal. E quando eu, Magda, comecei a perceber, gente, mas espera aí, se eu quebro um osso agora perto dos 40, ele não vai se restabelecer como as quedas de moto que eu tive lá com 15, 20 anos. Então você começa a conectar certas coisas, né? E uma das coisas que o ser humano começa a conectar é: eu vou morrer. Porque as pessoas começam a partir, né? E eu preciso falar, né, sobre isso com você, porque isso tá tudo muito conectado, né? Então, sim, você começa a perceber que pessoas no movimento da pandemia partiram, né? Você começa a perceber amigos que se acidentaram, pessoas à sua volta começam a partir, que isso não acontece lá, né? Na juventude, aos 20, 30 e poucos anos, mas aí com os 30, 40, com uma pandemia, esse movimento começa a acontecer. E você começa a dizer, meu Deus, eu vou deixar o quê? Né? E por que que eu tô aqui só pagando boleto? Meu Deus, tô que nem louco. E aí você começa a perceber, né? Principalmente quem muitas vezes está na fase de concurso público, de CLT, que as pessoas começam a partir e a empresa vai lá e começa a substituir na segunda-feira, porque a empresa precisa seguir, a vida precisa seguir, né? Então, sim, existe esse movimento inconsciente de uma crise para você começar a se questionar. Gente, mas eu tô aqui só para pagar boleto? Gente, mas eu tô aqui só para pagar perrengue? O que que é isso? Né? O que que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso que eu fiz até agora? Então, é natural, é uma questão natural do ser humano na Terra, né? Começar a chegar perto da meia-idade e então começar a avaliar essas questões, e principalmente a mulher, porque daí tem mais esse incentivo biológico, esse incentivo hormonal. Faz sentido isso para ti, Gi? Tu também, voltando um pouco, né, fazendo uma engenharia reversa da tua história de transição de carreira, tu consegue ter essa noção? Sim, com certeza, né? Não são só os calorões que começam a acontecer, o cabelo começa a ficar branco, é tudo junto e misturado, né? E aí eu comecei a olhar para isso assim, por que que eu tenho que pintar o cabelo? Entende? Por que que eu começo a olhar para essas culturas, o que de fato eu gosto, como eu me sinto bem, feliz, né? Então, foram vários processos, né? Quando eu olho um pouquinho para trás, eu vejo assim, nossa, que tem pessoas que até quando me reencontram, Gita, era lisa, agora tu tá crespérrima, porque passei quase 10 anos fazendo progressiva, então são tantas mudanças, e hoje eu me sinto tão mais eu, e tá tudo bem, não é sobre ter que ter o cabelo branco, ou ter que pintar, ou ter que estar com ele crespo, ou não, não é sobre isso, é sobre a minha escolha, é como eu estou me amando agora, né, neste momento. Então, quando eu entendi isso, quando eu olho para trás e percebo isso, é visível, né? Como eu estou mais tranquila, mais calma, né? Mais feliz comigo, né? Porque é como um encaixe, né? Não sei se tu entende o que eu tô falando nesse sentido, assim, eu me sinto encaixando, sabe? O quebra-cabeça começa a encaixar, e isso dá segurança, diminui os medos, né, dessa coisa do independente de religião ou crença, mas do morrer, porque como diz Cortella, um dia todos iremos, né? Então, é sobre fazer o meu melhor aqui agora, né? Então, nossa, eu só sou gratidão, de fato, né, por a, ter estado aberta a esses novos conhecimentos, estar aprendendo, vivenciando, experimentá-los, né? Para que de fato eles possam virar a minha sabedoria, que é o que vocês, né, mentores, enfim, professores nos passam, e que a gente, quando começa a experimentar de fato, a gente começa a sentir, né? E aí esse sentir, ele emana, eu acredito nisso, né? Lindeza. E a gente precisa ser bem sincera, né, Gi? A gente passa por medos, tá? Mulheres lindas que estão aqui, né? Não é simples, né? Realmente, assim. Aliás, é simples, né? Não é impossível, até porque a palavra de Deus diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Deus, para aquele que acredita em si, para aquele que acredita e confia na vida, né? Então, a partir desse olhar, né? Sim, a gente vai sentir alguns medos, né? Eu, Magda, fiz dois processos de transição de carreira que foram bastante desafiadores para mim, né? Então, há 5 anos atrás, eu tomei a decisão de sair do CLT e começar a empreender, né? E abrir minhas
CNPJ, enfim. Só que eu fiz esse movimento dentro de um setor da construção civil, aonde eu nasci dentro dele, né? Porque meus pais, né, estão envolvidos na construção civil desde antes de eu, Magda, nascer. Então, eu até aqui, né, até 5 anos atrás, eu estava muito envolta nesse setor, nesse segmento, né, onde, inclusive, né, a cada 10 pessoas que trabalham, 8, 9 são homens, então o setor é bastante masculino, muito prático, né, é bastante, como eu costumo dizer, faca na caveira, né, muito ativo, e eu precisei, então, precisei, porque eu quis, né, fazer um movimento de, caramba, mas eu tenho tanto potencial, né, eu tenho tanto recurso dentro de mim, eu acho que eu poderia fazer melhor se eu fizesse, talvez, para mim mesma, e aí, então, eu tomei a decisão de empreender sozinha, né? Porque eu já fui empresária, né? Na década passada, né? Já tive empresa e sociedade, né? Com o meu ex-companheiro, com o meu papai, com minha mamãe. Mas, então, há 5 anos atrás, eu tomei uma decisão de abrir um negócio do zero, de acordo com o que eu queria, né? E sozinha, né? Que é diferente, né? Então, quando você vai abrir uma questão aí de um negócio em sociedade, quando você tem ali uma rede de apoio, é um pouco diferente. Então, eu fui, hoje, né? Passados 5 anos, eu percebo que foi audacioso da minha parte, né? Então, eu fiz um movimento há 5 anos atrás de empreender, né? Aproveitando esse dom que eu tenho natural, que vem do meu traço de personalidade da oralidade, que é a comunicação, a conexão de pessoas, eu tomei a decisão de abrir uma empresa, né, um CNPJ, de trabalhar como consultora de vendas, né? Só que dentro daquele segmento que eu estava trabalhando. E aí eu comecei a mergulhar cada vez mais dentro do meu autoconhecimento, e eu percebi que não fazia mais tanto sentido eu só fazer isso, né? E aí foi aonde há 2 anos e meio atrás, né, eu tomei a decisão de fazer a segunda grande transição, que foi me colocar no mundo com o servir de ensinar mulheres a empreender. Porque eu faço isso desde os 3 anos de idade, segundo meu papai e minha mamãe contam, né? Que eu negociava chocolate em troca de xingamentos, né? Num comércio que meu papai e minha mamãe tinham na época. Ou seja, o movimento, né, de negociação, o movimento, né, de empreender, ele já veio no meu DNA, mas ele também veio na minha vivência, né? Então eu tomei a decisão porque eu comecei a perceber a minha própria volta, mulheres que tinham essa dificuldade, né, de enxergar os seus dons e os seus talentos como um negócio. Então foi aonde eu tomei a decisão de fazer a transição de carreira. E eu vou dizer muito sinceramente para você aqui, deu medo? Claro que deu medo, gente. Deu medo porque é inerente ao ser humano sentir medo, o medo das tuas ideias não serem aceitas, de você ser rejeitada pelo teu ambiente, pela tua família, pelo teu ciclo de amizades, o medo de se sentir sozinha na caminhada. E eu vou dizer para você que dentro do empreendedorismo feminino, você não precisa estar solitária, né? Você pode sim estar sozinha, mas solitária não. E por que eu tô te dizendo isso, querida? Porque existem grupos associativos, existem grupos de mulheres que se reúnem para falar de negócios. Então, muitas vezes a gente tem essa dor, né? Esse medo, justamente porque a gente, na nossa volta, a gente não tem uma referência, né? Sim, eu tenho no meu sistema familiar uma referência de empreendedores que trabalham com concreto, com algo palpável dentro da construção civil, mas vendendo conhecimento, mentoria, vendendo terapia, né? Trabalhando com essa área do desenvolvimento pessoal e humano, eu estou sendo a primeira pessoa no meu sistema familiar, né? E o que que acontece? Muitas vezes é dolorido esse caminho, né? A gente pode sim se sentir sozinha, né? Meu Deus, como que eu vou fazer esse negócio aqui girar se eu não tenho referência, né? E a gente bate esses medinhos na gente, né? O medo de se sentir ridicularizada, de se sentir exposta, de não ser boa o suficiente, mas eu estou aqui para te dizer que é possível você também atravessar esses medos e colocar os teus dons e os teus talentos no mundo, né? Criando um negócio a partir desses teus dons e desses teus talentos. Eu, Magda, vou ser sincera, eu não sei fazer pão e eu amo pão caseiro, né? Você já deve ter percebido aqui pela sonora do ambiente que eu estou num sítio, né? Os gansos estão aí, né?
Fazendo seus barulhinhos, as galinhas também. E aqui nessa região temos muitas mulheres, graças a Deus, que vieram com esse dom de fazer pão. Então eu vou lá e compro delas, né? Isso é empreender, né? Isso é entregar uma solução criativa para alguém que tem um problema, que é a fome, no caso, né? Então eu sempre enxerguei dessa forma, mas não foi simples e não aliás, corrigindo de novo a minha fala, não é desafiador, né? Ele pode ser simples quando você se permite entender que é um processo, né? Então, estou aqui trazendo essa clareza para você de que é possível, querida. Todas as coisas realmente são possíveis. No começo dá um pouquinho de trabalho, né? Eu e a Gi, né, estamos nesse desafio, né, Gi, de profissionalizar as nossas lives, o nosso conteúdo. A gente já usa as redes sociais já há algum tempo. Agora a gente busca maximizar, eu como mentora dela e ela como minha cliente, eu vou puxando a Gi. Gi, tô fazendo assim, vê se funciona aí para você, né? Porque é essa corrente, é essa rede de apoio que pode existir, né? Quando você entende que sozinha você pode até ir mais rápido, mais longe você vai quando você está acompanhada. Faz sentido isso para ti, Gi? Para quem está aqui escutando, talvez isso pela primeira vez, faz sentido? Bate esse medinho aí também? Como é que é isso? Lógico, lógico, bateu e bate, né? Vai bater sempre, eu acho, né? Porque a gente vai estar sempre, né, querendo melhorar, né? E essa é a lei, nunca seremos 100%, né? E tá tudo certo. Mas quando tu fala no grupo, daí assim, eu digo, ai, não falei dos grupos, porque assim, se não fossem os grupos, se não fossem vocês, professores, mentores, professoras, que nos mostram o caminho, né? Eu sempre vou lembrar de uma das falas que é assim, né? A gente começa a passar nas ruas que vocês já passaram. Então, essa facilidade, ou melhor, essa simplicidade, né? Porque não é fácil, mas é simples. A gente começa, quando tu ouve pela primeira vez, às vezes parece muito estranho, parece quase impossível. Eu lembro de mim, né? Quem em mim teria coragem, né? De ir sozinha num parque aquático com a Lulu. E aí eu decidi, eu vou, se o maridão não puder ir, eu irei, né? Acabou que o maridão foi melhor ainda. Mas é sobre começar a tomar novas decisões. E dá medo, dá muito medo. Eu sou bem um exemplo banal, inclusive, para algumas mães, isso é super, super tranquilo, sejam filhos especiais ou não, que afinal todos os filhos são especiais, mas enfim, tenham eles uma deficiência ou não. Então, quando tu fala nos grupos, eu vejo o quão grandioso é, porque talvez eu chegasse, mas eu ia demorar muito mais a chegar sozinha. Porque quando eu olho ao meu redor, quando eu olho, né, e sou grata, né, por todos que vieram antes de mim, por todos os meus antepassados e antecedentes, mas assim, para que eu possa fazer um pouquinho diferente, eu preciso ter exemplos, eu preciso, né, estar com, né, então, a importância dos grupos, né, se não fosse estar no TPM, se não fosse ter passado por outros grupos, por outras experiências, com outras mulheres, e não só mulheres, mas, né, hoje, mais próximo, inclusive agora caiu um fichão aqui falando, né, oral é assim, né, Mag? Tu me corta se preciso for, mas assim, o quanto antigamente, e por crenças, e por cultural, e por ter ouvido, né? E tá tudo bem, de que mulheres não eram sinceras, de que mulheres não ajudam mulheres, o que isso mudou na minha concepção, o que isso mudou na minha vivência, o que isso mudou o meu olhar, eu que era aquela mulher que achava que tinha que ser a Mulher Maravilha, julgadora, salvadora, arrogante. Nossa, quando eu olho para trás e percebo que foi através de vocês, né, mentoras, professoras, que eu fui aprendendo que tá tudo bem estar assim, ser assim, neste momento, pelas minhas dores, mas que é possível mudar, que é possível ver diferente, sentir, e os grupos fizeram isso comigo, né? Hoje, a minha rede é muito mais feminina do que masculina, e aí quando eu olho para trás, aí até arrepiei. Eu lembro que eu gostava de estar mais com os meninos, na época de adolescente, porque eu achava que as mulheres não eram fiéis, que elas não eram amigas, né? E aí, hoje, isso mudou, não que os homens não sejam, mas hoje estar no meio de mulheres, para mim é muito confiável, né? Para mim é muito aprendizado, porque a gente diz, né? Quando mulheres se encontram, coisas acontecem. E acontecem para o bem. Então, assim, hoje eu sinto e vivo isso de uma forma que sem os grupos eu tenho certeza que
Poderia até conquistar, chegar, né? Mas demoraria muito mais, Mike, muito mais. Ai, eu amei essa tua Verdade. percepção baita que você fez, garota. Que coisa linda. E sabe, Gi, né? Você sabe, talvez a audiência que vai saber agora, né? Mas as mulheres com a energia mais masculina ativada normalmente tem, e eu já fui este ser humano. Hoje eu já não faço mais distinção, né? Se eu estou num grupo misto, num grupo de homens ou num grupo de mulheres, mas no passado, na juventude, na adolescência e até, né, na fase adulta mesmo, muito tempo eu tive sim muito mais amigos homens, né? Inclusive por conta do setor aonde eu estava inserida. Então, isso que você traz, né, de que mulheres não são confiáveis, que mulheres disputam, né? Eu acredito assim veementemente, tá, Gi? Isso é uma crença do inimigo para destruir o poder que é um grupo de mulheres se reunir, né? E quando eu digo inimigo, sim, é a energia negativa que muitas vezes tenta afrontar a vida humana na Terra, né? Então, é justamente sobre isso, né? Chegou aqui agora, né? Nossa linda inspiração, né? De mentoria para mulheres empreendedoras, né? Na área dos doces, né? Ai, que delícia! Dona Luana Carla Levi, uma querida, né? Já fomos parceiras, aliás, somos parceiras, né? Já fomos sócias, né? Num produto, né? Que foi o Ser Próspera e crescemos tanto, né? Assim, sendo cúmplice uma da outra, abrindo o coração, né? Abrindo as nossas vulnerabilidades e que tempo de crescimento é este, né? Então, sim, quando mulheres se encontram, quando mulheres se permitem ser olhadas, cuidadas umas pelas outras, gente, isso é sensacional, né? A gente tem realmente uma força que vem do infinito e do além, né? Então, gratidão, né, por tu ter lembrado isso. Sim, é possível, né, a gente viver em comunidade feminina, sendo cuidada, sendo apoiada, né, sendo vista, acolhida por uma outra pessoa, né? E eu sempre tenho minhas mentoras, né? E uma das minhas mentoras, né, algumas vezes já conversei assim com elas assim, em relação ao meu negócio, né? Ah, tu já teve vontade de desistir? Minha filha, eu tenho vontade toda semana. Toda semana me bate assim, nervo, olha, a vontade que eu tenho é largar tudo, gente. E essa vontade normalmente, né, acontece, né, quando a mulher está no período, né, hormonal ativo, né, acontece na TPM. Ou então as mulheres, né, que não estão mais na fase hormonal ativa, que já passaram pela menopausa, mulheres, né, que tomam contraceptivo continuamente, e é a fase da lua minguante para a lua nova, fia. A gente fica realmente, meu Deus, né? Um pingo é uma tempestade, né? E é isso, ser mulher é ser isso, né? Então, sim, você pode até ter alguns dias um pouco mais nublados, mas a vida é sobre as fases, né? Sobre você entender que sim, vai ter aquele dia que vai, né? Você talvez querer desistir daquele que é o teu sonho, você estar, né, num grupo, você estar, né, na presença de uma outra pessoa que já está dois, três, né, passos à sua frente, claro que faz uma grande diferença para te lembrar qual que é o teu sonho, né? Essa semana tive mentoria, né, com uma das minhas clientes empresárias, né? E aí ela estava me contando que ela tá levando, né, o negócio dela para um lado de firmar mais as estacas, né, na cidade onde ela tá. E eu olhei para ela e disse assim, amiga, sua louca, você tá querendo aí fazer mais negócio fixo nessa cidade, mas aquela tua ideia de você viver no exterior com o maridão e, enfim, viver do mundo online e tal, ela, meu Deus, eu estava distraída. Então é sobre isso, né? Sobre alguém te ajudar a olhar o rótulo que tá aí atrás. Isso eu aprendi com a Luana, né? Por que que nós, inclusive, mentoras, consultoras, terapeutas, empreendedoras, como é o meu caso, queridas, eu empreendo desde que eu nasci, eu acredito, né? Nossa, desde muito cedo. E por que que ainda assim eu preciso ter uma mentora de empreendedorismo, uma mentora de negócio? Porque eu não consigo ver como é que tá aqui atrás das minhas costas, onde é que tá pegando aqui essa alça. Aí quando eu tô na presença de uma mentora, a mentora olha pra mim e diz assim, fia, tá doendo aí porque tem um negócio aqui que tá te incomodando. Uau, descobri, né? Então é sobre isso, né? Sobre você se permitir entender que, sim, se você estiver sozinha, talvez na tua velocidade você vai mais rápido, mas
nem sempre, querida, ir rápido quer dizer resultado, tá? Então, a Lena trouxe aqui para nós, né? Uma mulher de apoio a outras, que maravilha. Sim, você precisa estar neste lugar de ser uma mulher que apoia outras mulheres, né? Seja a pessoa que faça a diferença, né? Na tua rede de relacionamentos, né? Na rede que você está inserida, né? Então, é sobre isso, né? Sobre a gente se permitir, sim, né? Viver a fase de que agora você vai precisar um pouquinho mais de ajuda, né? Eu, Magda, hoje já consigo caminhar, né? Depois aí de 2, quase 3 anos, né? Uma mentora segurando a minha mão, né? Na área do empreender, Juliana Lapa, outra, Luana, na área dos relacionamentos, a Nani, né? E eu num tripé ali para eu não cair, né? Hoje eu já me permito caminhar um pouquinho mais para eu também conquistar a minha autonomia e a minha interdependência, porque é sobre isso, né? Não é sobre você ser dependente ou independente, né? Nós não estamos, inclusive, aqui, né, para sermos uma ilha, né? Deus falou lá, né, no início da criação, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Então, sim, você é um ser relacional, assim como Deus. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, justamente sobre essa peculiaridade de Deus, o Criador, ser um Deus de relacionamento. E nós também precisamos entender que a vida é se relacionar. Então, sim, talvez na tua velocidade você faça uma transição de carreira, você busque o teu propósito de vida de uma maneira rápida, de uma maneira papum, de uma maneira micro-ondas, miojo 3 minutos, mas e aí, o resultado? Ele vai ao encontro daquilo que você quer, porque quanto mais rápido você vai, se você está indo no caminho errado, talvez maior vai ser seu tombo, talvez maior vai ser sua frustração, né? Então, juntas a gente consegue sim, né, ir mais longe, ir com constância. É sobre isso para ir também para você, Giovana linda? Exatamente sobre isso, né? É saber que é exatamente aquilo das tribos, né? Porque eu lembro assim, lembrei agora assim de o quanto era, como é que eu vou dizer, não é desafiador, mas eu ficava triste, eu ficava chateada, né, quando eu queria falar sobre algo que eu acredito, sobre algo que eu desejo, sobre crenças, ideias minhas, e o outro não entende. Mas é porque o outro não tá na mesma vibe como o pessoal jovem diz, né? E aí quando tu encontra a tua tribo, e a gente pode ter várias, inclusive, isso é maravilhoso, né? E não é sobre que não podemos falar qualquer assunto com qualquer pessoa. Não é sobre isso, é claro que podemos, mas assim, ser compreendida, entendida, né? No olhar, né? Nossa, isso faz total diferença, né? Então, por isso a importância, eu vejo, percebo, vivo isso, né? De estar com quem também deseja o que eu desejo, não necessariamente no mesmo servir, no mesmo querer, no mesmo gostar, não, mas no mesmo processo de aprendizado, no mesmo processo, né? Não sei se consegui ser clara, Magno, mas é o que eu sinto, sabe? Eu não me sinto mais sozinha como antes, entende? Tão diferentona como eu me sentia quando criança, quando adolescente, até brincava, né? Será que eu vim da lata do lixo, me acharam da lata do lixo? Porque eu me sentia tão diferente da mamãe. Hoje não, eu estava tão fora de ordem, porque hoje eu percebo quão parecida eu sou com a mamãe, quão parecida eu sou com o papai. Então, é isso, acho que algo que tapava a minha visão, sabe, foi destapando, está sendo destapado. Eu estou começando a enxergar melhor, me olhando em primeiro lugar, né? Porque que Deus está em mim, eu aprendi isso com a Luana, né? Que Deus está em mim. Então, por isso eu sou a pessoa mais importante, sem precisar ser egoísta, né? Então, até isso é um tabu gigante para mim. Como eu vou dizer não para o outro, se Deus mandou amar, né, o próximo como a si mesmo? Eu não entendia o que significava isso. Quando eu aprendi isso, eu sou muito grata, a Ana sabe disso, né? Serei eternamente a todas vocês, né? Minhas mentoras, por tudo que eu aprendi e comecei a vivenciar, mas não foi de uma hora para outra, né? Fique claro isso, né?
Não, é um processo, né? Realmente é sobre uma jornada, né? E entender, né, Gi, a nossa identidade real, quem de fato nós somos, né? Então, sim, somos filhas de Deus, e por sermos filhas de Deus, se Deus é criativo, se Deus pode todas as coisas, nós também podemos, né? E claro, existe uma jornada, existe, né, um caminhar, não se trata da noite para o dia, né? Então, a vida, inclusive, é sobre isso, né? Sobre a gente estar numa jornada, sobre a gente entender. E se eu fosse passar aqui três pontos principais, né, para a mulher, para o ser humano que quer, então, né, começar a olhar para a sua vida como uma vida de propósitos, o primeiro passo seria, então, você realmente aceitar que a sua vida ela é cíclica, né? Se você está aqui com 30, 40 anos, você tem boas experiências que você não tinha aos 20 anos. Então, você não pode olhar lá o que você fez lá de cacas, né, na sua vida, porque lá você tinha aquela mentalidade de 20 anos. Hoje você tem experiências que fizeram você ser quem você é hoje, né? E eu, Magda, tive este conflito, né, interno, né, quando eu então comecei a decidir, né, fazer a transição de carreira. Eu comecei a pensar, então, né, meu Deus, mas o que eu faço, né, da faculdade que eu fiz, de todo o tempo, são 20 e poucos anos, né, dentro de uma carreira, dentro de um segmento, como é que eu faço com tudo isso? Eu vou jogar fora? Não, não é sobre jogar fora. A Clarissa Pinkola Estes, ela fala lá no Mulheres que Correm com os Lobos, né, sobre o ciclo de vida, morte e vida, né? Então, para nascer certas coisas, algumas precisam morrer, né? Então, aquela Magda conectada com aquela vida precisou morrer para que essa nascesse. E aí, eu jogo toda fora a minha experiência de vida? Não, eu aproveito tudo isso, só que a gente precisa, né? Isso eu vou dizer para você também é desafiador, né? Você aceitar, querida, sim, estamos com 40 e poucos anos, eu tô com várias marcas aqui no meu rosto que agora começa a pensar, será que eu dou um sim para esse negócio de cuidar da estética? Meu Deus, como chegou o meu rosto ficar desse jeito? Mas é porque eu tô viva, é porque eu tenho 40 anos, eu não sou mais a Magda de 20. A Magda de 20 era toda lisinha, era uma Magda que não tinha tantas marcas também da vida emocional, da vida espiritual, mas coisas aconteceram que fizeram a gente estar neste lugar que a gente está hoje. Então, aceitar essa ciclicidade, aceitar essa vida de processo, aceitar, né, que para todas as coisas abaixo do céu e acima da terra existe um momento, como o rei Salomão falou lá em Eclesiastes 3, eu acredito que é a grande sacada, né? É desafiador, sim. E como é que você consegue, né, perpassar este caminho? É começar a olhar para pessoas que também estão nessa jornada e que também passaram pelos seus vales, porque a vida, sim, é composta de picos e vales, né? Então, a vida, quando ela chega na linha equilibrada, na linha zero, que inclusive no eletrocardiograma, né, quando a gente vai fazer, ele é cheio, né, de curvinhas. Isso é vida, né? Quando ele chega na linha zerada, pronto, você já está pronta para ir para a próxima jornada da vida, que eu acredito que é a eternidade, né? Então é sobre isso, sobre você entender que sim, a vida é composta de fases, né? E você aceitar essa ciclicidade é o grande primeiro passo, né? E talvez um ótimo segundo passo seria a autoempatia. Empatia, todo mundo sabe aqui o que é, certo? A empatia é quando você se coloca no lugar do outro para buscar não julgar, para que você, né, possa buscar entender, compreender sobre dentro dos sapatos do outro, né, o que ele está vivendo. Então, quando eu trago esse conceito de autoempatia, é você fazer isso com você mesma, querida, né? Então, assim, coloque-se no próprio sapato e valorize a tua história, né? Valorize todas as tuas lutas, todas as tuas vitórias, né? Todas as tuas perdas, porque tudo que aconteceu desde o teu primeiro dia, né, de vida na Terra e desde a concepção lá no ventre da tua mãe, não podem ser jogados fora. Claro que a gente não pode ficar virada para o passado olhando para lá, porque você não está mais lá, mas você precisa ter esse movimento de auto-amor, de auto-empatia, né? E isso, olhar para você, para a sua vida, né, neste lugar, vai com certeza te ajudar, então, né, a sim, viver uma vida com propósitos.
criar uma carreira, né? E essa carreira, Magda, mas eu já tô com 60, 70 e poucos anos, como nós temos, né? Algumas queridas lá no programa TPM que já estão nessa fase, já estão aposentadas, como eu costumo dizer do lado de cá, com o burro na sombra, mas é entender que você ainda tem um servir. Enquanto você está aqui nessa terra, você não está aqui apenas para respirar oxigênio. Deus te trouxe aqui, Deus está permitindo que você esteja na terra para servir a vida talvez da sua família, talvez da sua comunidade. Eu não sei exatamente como é, né, o chamado que Deus tem para a tua vida. Eu sei do propósito que Deus tem para a minha vida. E como é que eu sei? Me conectando a Ele, né? Buscando na palavra dele, né? Aquilo que aquece o meu coração, aquilo que me conecta realmente a quem de verdade eu sou, que é filha, né, do Deus Criador. Então, você ter esse movimento, né, da autoempatia, do auto-amor, é realmente uma grande oportunidade de você começar a olhar para os teus próximos 10, 20, 30, 40 anos de vida. Não sei com quantos anos você está, né? Eu sei que essa semana eu fiz um vídeo com meu papai faz 69, né? Nesse ano, mamãe acho que faz 71, e eles têm projeto de vida, e eles ainda falando assim, não, que nós vamos comprar aí um motorhome, nós vamos sair aí pregar o evangelho Brasil afora, a gente quer viajar, quer estar na estrada. Eu olho para eles, meu Deus, mas são velhinhos, né? São senhorinhos. Não, eles têm vida, eles têm abundância de vida porque eles têm projeto, eles sabem que se eles estão aqui ainda, sendo que tantos amigos já partiram, é porque Deus tem um motivo para manter eles nessa terra, neste lugar, né? Então foi dali, inclusive, que veio toda, né, essa intenção nossa, né, de trazer essa possibilidade para você, que talvez está aí com 30, 40, 50, 60, 70 anos, né? O que você pode fazer daqui para frente com os recursos que você já tem, que você já conquistou, né? E o terceiro e último passo, e eu até vou passar aqui já a bola para a Gi, porque eu quero que ela traga, né, sobre isso, mas eu acredito que o terceiro grande passo para que você possa, então, né, olhar para a sua vida, né, como uma possibilidade de fazer mais, e nesse fazer não é porque você precisa fazer, mas é porque você quer, é porque você se sente tão bem que você quer deixar alguma coisa a mais, né, no mundo, para sua família, para os seus círculos, para Deus, talvez para apresentar para Ele o dia que tu for encontrar com Ele, tenha talvez o que apresentar para Deus, né, olha, na vida lá, eu Magda, vou viver 100 anos, né? Eu sei o que eu vou, né? Eu vou contar para ele, ó, até os 40 foi assim, até os 35, daqui para frente eu fiz isso aqui, porque eu me senti com uma necessidade de deixar algo, porque eu não vou ser, eu não vou ficar aqui para semente, né? Eu vou partir, né? Eu não acredito, né, Magda, né? Tá tudo bem, cada um tem a sua crença, mas eu, Magda, não acredito na reencarnação, então eu busco fazer bem valer essa vida que começou a ser rodada no dia 12 de novembro de 83, né? Então é sobre isso, é sobre você ter essa oportunidade de você daqui para frente fazer algo de bom por você em primeiro lugar, para você, né? Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. E com certeza, né, o terceiro passo, ter uma rede de apoio, ter uma mentora, ter um grupo de mulheres, né, que te dê um suporte, que te ajude a dizer, querida, amiga, sou louca, tu não é louca. Esse sonho é muito lindo, é muito possível, vamos juntas, né? E eu tenho tantas clientes, uma quer ter escola, outra quer ter empresa, outra quer ter ONG, né? E no sentido de fazer algo de bonito com os dons e os talentos, né, que cada uma de nós tem. Então, estar neste lugar, né, isso é essencial, né, estar neste lugar que você tenha esse apoio de pessoas que acreditem, né, nos teus sonhos, que acreditem nas tuas ideias, que te provoquem, inclusive, né, a você, não, mas por que tu não pensa assim, né, e um dos meus mentores, né, eu tenho um mentor, né, no interior de São Paulo, que às vezes ele fala para mim, mas por que tu não pensou nisso aqui ainda? Eu digo, não, professor, chama ele professor. Não, professor, mas isso não é para mim, isso é para daqui a 5, 10 anos. Não, Magda, começa a botar isso aí no teu radar agora, que eu acho que tu já tá capacitada para tal coisa. Eu, meu Deus, professor, você acha? E ele diz, acho, Magda, você não tá enxergando. Do lado de cá eu vejo muitas coisas lindas que você ainda já pode entregar agora, aos 40. Não precisa estar com 60, 70, não precisa ter tanto dinheiro, não precisa, você só precisa dar um sim no seu coração, dar o pé que Deus coloca o chão. Então, estar neste ambiente de
apoio que ajude a gente a pensar fora da caixinha é essencial. Faz sentido isso para você? Total, né? Total. É o que a gente vivencia, né, no TPM, né? Mulheres de várias idades, mas enfim, todas cíclicas, né? Vivendo momentos diferentes, com idades diferentes, processos diferentes, mas todas, né, em processo de desenvolvimento, né? E aí a gente aprende uma com a outra, né? E sem peso, isso que eu acho gostoso, né? Do nosso TPM, porque a gente tem mulheres de 77, tem mulheres bem mais jovens, né? Do que eu, tem as mulheres de meia idade, que nem eu. E aí tu vai percebendo que não é sobre a nossa idade, que não é só, né, sobre o nosso momento. Que é possível, sim, eu aprender com a mais jovem, é possível aprender com a mais velha, com a anciã, é possível aprender comigo, é possível aprendermos entre nós, né? E isso que eu acho que faz a total diferença, né, Mari? E que tem tudo a ver com os nossos processos, os nossos quereres, os nossos desejos, né, os nossos anseios, né? E eu estava lendo aqui que a Jerusa colocou, né? A avó da minha amiga rejeitou uma bengala que a filha dela comprou porque disse que não é velha para usar bengala, né? Ela tem 90 anos, então não é sobre a idade que ela está, é se ela tem ou não necessidade, né? E quem nós, às vezes, em alguns momentos, eu tenho que, ou eu não tenho que, né? Trazendo de novo aquela coisa da cor do cabelo, né? Quem é que diz que eu tenho que pintar? Quem é, né? Quer dizer, como eu quero estar, como eu estou me sentindo bem, né? Então, eu acho que é sobre isso, né? E que faz total diferença, né? A gente olhar, ouvir, ver o que a outra mulher está passando, o que já passou, né? E aprender uma com a outra, né? Isso é que faz total diferença, né? E inclusive para o nosso empreender, né? E a visão do outro também, né? Porque às vezes não está tão claro para a gente, exatamente como tu falou, né? Às vezes a gente não está percebendo, visualizando, acha que ainda tem que esperar um pouco mais, e quem está de fora, seja mentor ou não, consegue olhar e dizer assim, não, mas por que não agora, né? E aí esse ponto de interrogação do será faz com que a gente analise, perceba, né? Isso. Eu digo que que é Deus, que é a espiritualidade mostrando as possibilidades e as oportunidades que a gente pode ou não Muito agarrar. lindo, muito lindo, né? E para quem não entende, né, o que que é TPM, né, que ela tá falando, eu também, né? TPM sim é uma brincadeira, né, com a fase, né, mais cinza da vida da mulher, né, quando a mulher está no período, né, hormonal ativo, né? Mas o programa TPM é uma abreviação de Programa Terapêutico para Mulheres, né? E o programa terapêutico para mulheres, né, ele veio do coração de Deus para o meu coração justamente pela necessidade minha, né, também de estar em grupos como esse, né? Então, sim, ele é um programa que eu criei, né, no ano passado, mas eu participo de movimentos desse, de grupo de mulheres, de estar presencial, de tomar um café, de trocar algumas ideias, já tem anos, né, que eu faço isso. E eu percebia, né, o quanto as minhas clientes não tinham isso, porque a maioria passavam pelas mentorias comigo, tanto a mentoria individual quanto a mentoria em grupo, que é ali um período, né, que dura 2 meses, mas e depois? Como é que eu, né, para onde é que eu sigo? E aí, então, o TPM, o programa TPM, ele nasce, né, com essa viés de ser um apoio realmente, um apoio semanal, ser uma máscara de oxigênio para a mulher, né, fazendo essa alusão, né, ao que acontece, né, dentro de uma aeronave. Você já viu em filme, né, você já viu talvez presencialmente, né, quando for embarcar num voo, né, que a comissária de voo, ela fala, né, em caso, né, de algum problema com o equipamento, máscaras irão à sua frente, você primeiro coloca em você e depois no outro. O programa TPM, ele nasce como este lugar da mulher se oxigenar, né? E por que em grupo, né? Por que não em uma sessão individual? Porque, eu já te falei aqui, vou repetir, né? Lá no início da criação, né? Deus falou, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Façamos uma companheira para o homem, né? Lá na criação de Gênesis, lá com Adão e Eva, né? E nesse mesmo aspecto, depois Jesus, anos depois, vem reforçar a mesma coisa. Porque se você parar
para pensar, Jesus, né, o cara, né, o homem, né, mais importante no aspecto de liderança, né, porque sim, ele era um baita líder, ele foi e ele ainda é, porque ele vive, né, para todo sempre, mas, né, nos 33 anos que ele teve na Terra, ele teve essa sapiência de liderar um grupo de pessoas, sendo que, na verdade, ele poderia ter feito tudo o que ele fez sozinho, né? De espalhar, né, o evangelho das boas novas, mas ele escolheu ter 12 discípulos, né? Então, e 12 discípulos com características muito diferentes e com idades diferentes. Tinha os solteiros, tinha os casados, tinha os brabos, como Pedro, né? Eu me acho muito Pietra, né? Eu me acho às vezes assim meio firme, né? Como foi o apóstolo Pedro. E tinha o João, que era um cara coraçãozão, era um amorzinho de ser humano. Então, o que eu quero te dizer com isso, né? Então, se Jesus, né, lá no início de tudo, mostrou pra gente, né, que estar, né, num ambiente de pessoas, de características, de personalidade diferente, era o essencial para que o evangelho das boas novas se espalhasse, por que é que a gente não faz isso, né? Nós, entre mulheres empreendedoras, como a Gi trouxe, nós temos dentro do grupo mulheres, né, de 20 e tantos aninhos, né, que está iniciando uma empresa agora, como temos mulheres de 70 e tantos anos que já está numa outra fase da vida. E é essa mistura, né, de características que faz, né, a gente, então, oxigenar a nossa mente, a gente perceber, caramba, ela tem 2 filhos, eu não tenho nenhum, e eu tenho perrengue igual como ela tem perrengue igual como eu. Gente, que loucura! O empreender, ele é desafiador para quem tem filho, para quem não tem, para quem tem marido, para quem não tem, né? É isso, a vida humana na Terra, querida, ela é trabalhosa. Sim, nós estamos aqui para trabalhar, né? Nós estamos aqui para, na verdade, servir a vida, né? E é isso que eu busco trazer lá, né, dentro do programa TPM toda a semana, né, no encontro, né, que vai das 19h30 às 21 horas de toda quarta-feira, e nós não ficamos só no conteúdo de quarta-feira, a gente vai além, porque nós temos um cafofinho, nós temos um lugar íntimo, né, que a Gi, né, é uma das que mais usa, né, e bota lá quando, né, deu um perrengue na vida, e bota lá quando tá fazendo unha, no meio da correria dela. Então a gente se estimula ali dentro daquele grupo, né? E é para isso que ele serve, né? O programa TPM é este lugar, né, aonde a gente pode sim, né, se sentir acolhida, rolar parceria, né, rolar cuidado, rolar acolhimento. Foi isso que Deus colocou no meu coração quando esse projeto veio, né, esse programa veio ao mundo. E aí você pode estar perguntando, Magda do céu, mas para ter tudo isso, meu Deus, isso deve de ser muito caro, que é a primeira coisa que a mente, né, da gente bloqueadora, né, existe ali um general que fica na nossa mente ali, né, bloqueando as coisas e nos colocando ali, né, desculpinhas. Aí você pode talvez pensar, mas isso é muito caro, querida. Caro é você estar sozinha, né? Caro é para sua vida você caminhar sem ter alguém que naquele dia que tu vai pensar em desistir, ou naquele dia, né, que você tá se sentindo o patinho feio, se sentindo sozinha, rejeitada, nesse dia é caro você estar sozinha, né? Então, a ideia justamente do TPM é viabilizar a terapia, e lá eu sou terapeuta, apesar de eu ser uma mentora de vida empreendedora, lá eu visto um outro boné, né? Eu troco os bonés cada hora que eu abro e fecho o meu Zoom, né? Então, dentro do programa TPM, sim, eu sou uma terapeuta. E por ser uma terapeuta, lá eu trago ferramentas de terapia, né? Ferramentas desde que vai da Bíblia Sagrada, de toda a inspiração que Deus nos deixou, afinal, a Bíblia é o manual do ser humano na Terra, né? Então, vai desde, né, os conhecimentos bíblicos até contoterapia, filosofia sistêmica, arte terapia, que a gente ama de paixão, né? Então, é sobre isso, né? Sobre você estar neste lugar que te permita isso. E a Lu tá trazendo algo bem interessante aqui, né? A serpente tagarela fica buzinando na nossa cabeça cabeçuda
perfeito, Lu. É exatamente sobre isso, né? Eu não preciso, não é o meu momento, eu vou dando conta daqui sozinha. Querida, volto a repetir, o ser humano não está na Terra para caminhar sozinho. E eu vou deixar aqui, né? A Lu tem aí uma viés de relacionamento, se você, né, quer aprender um pouco mais sobre essa viés de relacionamento conjugal e sentimental, é mais a praia da Luana. Mas quando eu trago aqui a visão de que você está aqui para se relacionar, é justamente no teu empreender, é sim você ter sócias, parceiras, é você estar num grupo, é você estar numa rede de relacionamento que te ajude a prosperar, a você ter uma vida com abundância, porque foi para isso que Jesus veio, para que nós tivéssemos vida, e não apenas vida, vida em abundância. E sim, é nos relacionamentos, é na nossa saúde, é na nossa conta bancária, é também, né, na nossa saúde emocional e espiritual. E aí você pode ainda estar aí, ah, mas isso não é para mim, esse não é o momento. Tem um convite para te fazer. Se você nunca participou de um programa TPM, você que está aqui me acompanhando e que nunca teve esse acesso comigo dentro do Zoom, me chama aqui no direct que eu vou agendar para você ter uma sessão experimental. E aí lá dentro você vai ver de fato, né, se então este lugar é para você ou não é para você. E aí você que já está ali, né, ai meu Deus, eu quero, mas como é que funciona? O programa TPM, ele tem uma ideia de, no mínimo, você estar comigo por 3 meses, que é o tempo necessário para você começar a perceber algum resultado, porque eu vou precisar ser sincera com você, querida. São 30, 40, 50, 60 anos fazendo de um jeito. É muito passado para pouco presente, então não existe pílula mágica. Existe uma receita de uma jornada, né? E o TPM tem isso, né? É uma receita de uma jornada que você vai acessar essa vida com abundância que você nasceu para ter, né? Então, se talvez, né, você tá nesse lugar, né, de pensar que não é para mim e tal, venha comigo, vamos conversar, me chama aqui no direct que eu vou te explicar exatamente como você vai acessar a sua sessão gratuita, tá? E aí, se você já tem este sim aí no seu coração, nossa, eu queria saber, porque eu nunca fui atrás de terapia, ou talvez eu já fui atrás de terapia, eu ouvi falar que R$ 350 por sessão com um psicoterapeuta, sim, é esse o valor, porque estudar os comportamentos humanos requerem tempo de nós, né, que trabalhamos na área de terapia, e realmente uma terapia individual, ele, né, chega aí no valor, dependendo da região do país ou do mundo, R$ 350, R$ 450. Mas dentro do programa TPM, para quem está iniciando comigo, né, neste primeiro bimestre aí do ano, né, o valor mensal é de R$ 206 para você estar lá comigo toda semana, toda quarta-feira, aprendendo um conhecimento novo que vai te ajudar a destravar uma chave na sua mente que você vai fazer isso aí desse lugar. Eu só vou te apontar, olha, aqui existe essa chave, e você vai escolher essa e vai acessar, então, a vida com a abundância que você nasceu para ter, você merece ter. Ah, mas é porque a minha vida tá muito difícil, eu acho que não tem tempo para mim. Querida, enquanto tiver ar entrando aí nesses teus pulmões, enquanto o teu coraçãozinho aí estiver batendo, querida, vem comigo que o resultado é garantido, não tem como não dar certo, né? Só que você precisa fazer a sua parte nessa equação, né? Você precisa sim dar um sim no seu coração para a vida incrível e maravilhosa que você nasceu para ter, né? E é isso. Se você tiver mais curiosidade para saber do TPM, me chama aqui que daí a gente vai tirar todas as tuas dúvidas. E eu queria, né, aproveitar que já passamos tanto tempo, né, Gi? Nós duas conversamos aqui como comadres, né? A gente vive aqui a essência da feminilidade. A gente abre uma live, a gente quer falar, a gente quer abrir o coração, a gente quer ajudar a amiga, a gente quer entregar o nosso serviço no mundo e já passa uma hora e tanto e a gente nem vê o relógio passar. Porque isso é ser feminina, né? A rigidez é, meu Deus, passamos do horário? Não, a gente aqui tem muita coisa para entregar. A gente quer que você acesse essa vida abundante que você nasceu para ter. Ó, chegou a Luciana aqui também agora, já que, ai, maravilhosas, sejam muito bem-vindas. Eu quero que tu me conte, Gi, a respeito dessa tua experiência do TPM. Vale a pena, não vale a pena? Aqui é muita falácia ou não? Como é que você percebe o que o TPM, enfim, né? Você já passou por mim com mentoria, análise corporal, você já sabe que você é uma oral como eu, né? Que a gente fala pelos cotovelos, porque você tem sua análise corporal, mas eu queria dizer o que já começou a fazer diferença, Gi. Não vamos falar do TPM de 2023, vamos falar de 2024, nós estamos na 5ª semana do TPM. Já fez diferença aí para ti? Vai valer a pena pra Gi seguir no TPM 2024? Fale a verdade, querida.
Com certeza, né? Tanto é que só falta assinar, quer dizer, já está até assinado, né? O contrato, porque é fundamental para mim hoje o TPM, né? De fato é uma terapia, e esse ano em especial, em que tu já havias visualizado, né? Algo novo para mim, eu desejava, mas não havia enxergado, visto, né? E o TPM está fazendo isso, né? Está fazendo isso através de, né, nesse momento que a gente está olhando para a nossa identidade e através das ferramentas que tu trouxeste, através do que a gente tem vivenciado ali, eu de fato, né, estou realmente começando, né, a minha veia empreendedora real, eu posso dizer, né, assim como tu nos trouxesse nossa identidade real, o que de fato e como eu posso servir. E esse vai ser meu novo projeto. Acho que para maio vai estar tudo pronto, né? Na minha virada de ciclo numerológico aí, que eu vou estar finalizando esse meu ano pessoal 9, começando um novo ano 1, e depois no direct, quem tiver dúvida, quiser saber mais sobre isso, é só me chamar. Eu de fato, o TPM me auxiliou a olhar o que de fato, como hoje eu posso auxiliar outras mulheres, né, a se priorizarem, independente da sua vida no lar, do seu cuidadorismo, independente de como é que elas se são mães de crianças especiais ou não, de adolescentes, se tem ou não tem filhos, mas independente dos desafios que nós vivemos, e olha, todos temos muitos desafios, eu não tenho dúvida de que temos, principalmente em alguns momentos, acredito que um pouco mais do que outros, da nossa vida, no nosso, né, como tu nos traz, da nossa ciclicidade, como assim? Quem em mim nunca acreditou que eu pudesse me priorizar, que de fato eu pudesse, né, sim, deixar alguém cuidando da Lulu, seja marido, seja filho, seja um cuidador, uma cuidadora, da sogra, da mamãe, delegar funções para que eu possa ir ao cinema tranquila, para que eu possa sair para trabalhar tranquila, para que eu possa, sim, né, de uma forma leve, clara, sem precisar gritar, brigar, ou, enfim, o que era antes da minha vida, hoje ser de uma forma tranquila, né? Olha, quando eu olho para o antes e o depois, eu não tenho dúvidas que os grupos, e neste momento o TPM está fazendo isso, né? Está me permitindo, inclusive, visualizar um novo projeto de vida que eu posso, inclusive, dar luz no sentido de mostrar, né, as possibilidades e outras oportunidades de mulheres, assim como eu, que vivem desafios familiares, sejam eles ou não, se priorizarem. Então, acho que isso é o que eu estou vivendo neste momento no TPM. E é claro que eu vou continuar. Ai, que lindeza. Bom, já deu para perceber, né? Eu tenho 30% do traço de oralidade. O traço de oralidade é o traço sentimental que mora dentro da gente, né? É o traço que chora na propaganda de margarina na TV. Imagina se não vai chorar ao vivo de ouvir esse teu depoimento, né? Eu fico mesmo realmente emocionada, eu não tenho como conter minhas lágrimas, né? Porque eu conheço, né, a Lulu, eu conheço o maridão, né, da Gi, conheço, né, de claro, né, da internet, né, porque eu estou aqui em Santa Catarina e a Por Gi enquanto. está no Rio Grande do Sul, né? Então, ouvir tudo isso, né? E eu vou dizer para vocês assim, a nossa promessa do lado de cá nunca é que isso vai acontecer da noite para o dia, queridas. Não é sobre isso. Deus é um Deus de processo, né? E eu falo com muita convicção disso, porque a maioria das pessoas que me seguem aqui, né, tem a prática, né, da teologia no sentido de acreditar que existe um Deus, né, que criou tudo isso aqui, né? E Deus, ele foi tão processual que ele criou o mundo em 6 dias. Por que é que Deus criou o mundo em 6 dias, sendo que ele é onisciente, onipresente e onipotente? Porque ele é um Deus de processo. Ele tem o dia 1, ele tem o dia 2, o dia 3, né? Então, entender que, querida, criar um negócio do zero vai ser da noite para o dia? Pode ser, dependendo da sua área. Talvez se a sua área for uma área que está mais em alta, como
digamos assim, né? Eu assessoro, né? Uma agência de marketing, né? E eles estão na onda, eles estão surfando, né? É o momento dessa geração da tecnologia. Então, uma mulher criar um negócio, né? Nesse sentido, e a pessoa não pode criar pensando que, eu vou criar porque tá todo mundo fazendo e eu vou surfar nessa onda aqui porque eu quero dinheiro. Não é sobre isso. É sobre você olhar para dentro e você olhar quais são os teus dons, quais são as tuas qualidades, é você olhar para cima, né? Então, quando eu digo para dentro, é o autoconhecimento, e o autoconhecimento que vem de cima é saber o que Deus tinha planejado para você quando te trouxe nessa terra. E talvez o teu lugar seja como o da Gi. A Gi agora está se redescobrindo, né, nesta área em relação ao cuidadorismo, né? Que é uma área maravilhosa, linda e necessária, que vai além do que ela já vinha entregando como numeróloga, né? Só que é uma construção. Se a gente não tivesse começado esse processo lá em 2021, 22, ela não estaria hoje sabendo que isso é o que arde por mim com mentoria também, além de, né, de ter sido minha parceira, né? A Luana também, né, vem nessa construção desse lugar de mentor, agora lindamente, né? E está aí fazendo a experimentação de atender mulheres, né? Que vêm aí da área, né? Dos doces, dos artesanatos. Por quê? Porque a Luana é professora disso, cara. Ela sabe fazer esse negócio porque ela abriu o primeiro negócio dela lá de empreendedorismo, né? Alguns anos atrás nessa área. Então foi ali, ela passou dores e perrengues, e se você segue ela lá, você vai ver que ela traz muito abertamente também isso, e hoje ela descobriu dentro do que ela já vinha fazendo, ela descobriu, cara, eu posso ser ainda mais útil, o meu servir pode ser mais fluido para mim, pode conectar mais ainda com as pessoas. Então, queridas, eu não tô falando de criar um negócio em 2, 3, 6 meses, é um processo, é possível, mas você precisa dar o teu primeiro passo. Talvez o teu primeiro passo seja você conseguir primeiro colocar você em primeiro lugar. Porque se você não se coloca em primeiro lugar, querida, eu vou falar assim, ó, com muita experiência, tá? Porque eu já tive empresa, eu já tive sócios, eu já tive um time de funcionários, e eu não estando no meu lugar lá naquela época, veio ansiedade, depressão, obesidade, eu pesava quase 100 quilos. Por quê? Porque o negócio era 24 horas, o cliente acelera, o cliente quer ser atendido sábado, domingo, feriado. Então, se você, primeiro de tudo, não se coloca no seu lugar da pessoa mais importante, você só consegue descobrir esse lugar de primeiro lugar quando você sabe de onde você veio, você sabe de quem você é filha. Então, talvez o teu primeiro passo para olhar para essa transição de carreira, já que você colocou toda a vida, teus filhos, o teu marido, a família, aquela cunhada que você cuidou a vida inteira, talvez para você seja difícil hoje pensar em como assim eu tenho direito de viver do meu servir, como assim eu tenho direito, né, de viver do meu propósito, como assim eu tenho direito de olhar para os meus sonhos lá da primeira infância. E olha que loucura, meu sonho da primeira infância era ser sexóloga. Eu já sou, eu não sou, mas eu vou ser um dia, eu estou a caminho de, entendeu? Então é sobre isso, querida, é sobre você se permitir. Como é que eu hoje me permito ao menos falar numa live aqui? Foi porque há 5, 6 anos atrás eu dei um sim para a minha vida e dizer, cara, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Deus me trouxe aqui por um motivo e eu preciso fazer valer esse motivo que está aqui. Talvez, querida, o teu primeiro passo seja sim o programa TPM. Eu desejo que seja, estou aqui à disposição, caso esse seja o teu primeiro passo, de você, antes mesmo de pensar em fazer uma transição de carreira, ou abrir um negócio, ou talvez até uma ONG, se você já está aposentada aí, né, se você já está com o burro na sombra, como eu digo, é o caso do meu pai agora vai abrir ONG, vai abrir trabalho de evangelismo, missionário, nananana, enfim, é a vida de cada um de nós. Talvez para você pensar que esse era o teu sonho, cuidar de criancinha, cuidar de pessoas, talvez para você olhar para isso e você conseguir dar conta de abrir tua boca e falar o que você sonhou lá atrás, você precisa primeiro aprender, né, a se colocar em primeiro lugar na sua vida, né? E eu desejo que, de coração, né, todo o conteúdo que eu vou trazer dentro deste 2024, né, existe toda uma preparação disso tudo que eu tô trazendo aqui. A Gi carinhosamente atendeu o meu convite, porque eu amo fazer live com ela, né? A gente volta e meia tá fazendo live junto, porque existe uma sinergia muito forte entre eu e a Gi. Então, fica conectada aqui comigo,
acompanha os meus conteúdos, né? Esteja aqui conectada, não caminha sozinha. Talvez se não for teu momento de ainda estar comigo no TPM, mas me segue aqui, amiga. Não fica aí sozinha, que você não nasceu pra ficar sozinha, tá? Então é sobre isso. Então, quero agradecer imensamente por quem esteve aqui com a gente ao vivo, por quem interagiu, por né, ter feito esse campo, a ser tão próspero, né, de insights, de ideias, de chaves ativadas. Agradecer a Gi também, né, por ter colocado esse momento dentro da sua agenda. Gratidão enorme, Gi, por isso, né? E também, né, quero dizer para você que está aqui, vai depois no post, eu vou criar um post aqui na minha linha do tempo, aqui no feed, traz lá o que foi a grande chave, o que foi o insight, o que foi, cara, isso aqui, meu Deus, fez valer o tempo que eu passei pela live, o tempo que eu fiquei, porque essa chave que virou aí, essa chave que acionou na sua mente vai me ajudar a produzir mais conteúdos que façam sentido para tua vida. Porque papagaio também fala, não tô para aqui para ser papagaio, eu tô aqui para servir cada vez melhor a tua vida. Esse é o meu dom, né? Despertar, provocar. Eu sou sim essa pessoa que nasceu para tirar as pessoas da zona de conforto. Então, só vou saber se isso fez sentido se você, né, trouxer isso para mim depois da live lá no post que eu vou deixar lá para que você então interaja comigo. E é isso, Gi. Eu tenho assim, ó, um enorme carinho por ti, sabe disso. A gente, né, conversa tanto, temos uma intimidade, né, enorme dentro do WhatsApp, a gente tá sempre conversando e trocando muitas ideias, né? Desejo que não é o primeiro retiro de mulheres que vai acontecer aqui em Santa Catarina, você, né, seja a número 1 a fazer, né, a inscrição, porque ele é pensado, né, para pessoas como você, e eu tenho certeza que Deus vai fazer aí um 2000, já está fazendo, né, um 2024 maravilhoso, e ele ainda vai ser muito sensacional. Então, muita gratidão ao teu tempo disponibilizado, a gente juntas aqui, né, buscar servir a vida de outras mulheres. Eu quero que você deixe aqui teu tchauzinho, enfim, interage aqui com a nossa audiência, né, para que a gente possa então encerrar essa live. Então, desejo estarei, né, nesse retiro, e te agradecer o convite, agradecer essa oportunidade, mais uma oportunidade, né, de estar, né, sempre muito bom estar com as nossas mentoras, porque a gente está sempre aprendendo, né, uma com a outra, então isso é incrível. Agradecer a todos que passaram, que estiveram conosco aqui na live, todos que virão depois, e gratidão a Deus, a espiritualidade, né? Eu sou muito grata ao nosso encontro, porque é bom demais pessoas que, ainda que tenhamos crenças diferentes, ao mesmo tempo servimos ao mesmo Deus, né? Às vezes mudam os nomes, mudam alguns rituais, mas a essência de Deus, do amor, né? E de Jesus na nossa vida, sermos cristãs, nos deixou tão próximas, assim, eu sou muito grata ao teu profissionalismo, e é sempre essa tua busca de melhorar, sempre nos carregando junto, né? Então é sobre isso, gratidão a todo o teu servir e essa nossa experiência juntas. Muito obrigado, de coração. Ai, gratidão, querida. Ninguém chega ao sucesso sozinha, minhas lindas. Então é sobre isso, né? É sobre a gente viver uma vida abundante, viver, né, uma vida de prosperidade. É isso, né? Você fazer sucesso em conjunto com pessoas, né? Para isso que nós estamos aqui, para nos relacionar. Eu desejo de coração, né, que essa live tenha tocado o teu coração e sigo aqui disponível para servir a tua vida, a vida da tua família, do teu negócio autêntico, teu negócio de propósito. Então, ó, beijo grande, faça um lindo dia e um maravilhoso final de semana. Tchau, tchau, queridas. Tchau, tchau.